Um, dois, três, gravando. Obrigada. Então, boa noite a todos. Né? Essa introdução com essas duas músicas, uma primeira música se chama Arrumação. A segunda música chama Campo Branco. Né? Tem uma intérprete dela chamada Diana Pequeno, que vocês são jovens, não conhecem, mas ela canta também essa música lindíssima, né? Muito linda. Né? Então, boa noite a todos, um beijo, Rose, né? E vamos aí tocar nosso barco hoje. Né? Então é isso, gente. O nosso bate-papo hoje é sobre a Caatinga, sobre o povo que vive nessa Caatinga. Vou falar mais de aspectos, às vezes, da vegetação, às vezes da coisa. Se eu falar alguma palavra que vocês não compreenderem ou alguma coisa, pode interromper e a gente vai tocando o barco. Porque assim, eu trabalho com a Caatinga, eu sou líder de um grupo de estudos e pesquisas chamada Xerófilas e sou vinculado ao Instituto Federal Baiano. Né? Então, trabalhar com a Caatinga, trabalhar com as comunidades de fundo de pasto e uma parceria que a gente desenvolve com a EFASE, a Escola Família Agrícola do Sertão, para mim me gratifica bastante e tenho feito vários projetos. Agora, por último, a gente chegou o recurso hoje para a gente trabalhar uma residência agrícola, né, com os meninos de lá, e isso para a gente chegou em boa hora, né, vamos estar, e as meninas, né, vamos estar com estudantes bolsistas trabalhando com a gente 8 meses com a cadeia produtiva do licuri. Eu não gosto muito da terminologia cadeia, mas a gente às vezes adota, principalmente nessa conjuntura atual, né, do produtivismo, no tal, a gente tem que se apropriar das palavras deles para levar os projetos e assim a gente ir executando no nosso modo, da nossa forma, né, que ajude a empoderar, ajude as pessoas a se sentir mais donas de si e donas desse território, né, que é a Caatinga, né? Que faz parte de 11% do território brasileiro. Então, esse bioma, que não é exclusividade nossa, isso é bom dizer, embora muitos colocam isso como chavão, a Caatinga como exclusividade nossa. Não, a Caatinga faz parte, vamos dizer, de uma fitogeografia, né, que vem de muitos anos atrás, né, cerca de mais de 12 mil anos atrás. A gente vai explicar aí que o homem por aqui já estava, em torno de 10 a 10 mil anos atrás, o ser humano, 12 mil anos, já estava nessa região, já vivia nessa região, bem antes do processo de colonização. Então, eu vou aí já passando os slides, quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, porque, assim, ela faz parte das florestas tropicais sazonalmente secas, né, que existem no México, existe em partes aí descendo da América Central, chegando à Venezuela, que lá tem uma forma parecida, chamada Llanos, aí vai descendo, né, a gente chega em algumas regiões amazônicas, que inclusive tem umas coisas parecidas à Caatinga, que é mata seca também, até chegar no Nordeste brasileiro, que a gente tem, óbvio, esta floresta sazonalmente seca, sendo as das mais ricas em termos de biodiversidade, e ainda muito pouco conhecida pela ciência. Há muita coisa ainda para frente para se falar. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Deixa eu ver aqui como é que ele vai fazer. É pelo guia. Aqui. Compartilhar. Não, aí será que por aqui vai? Eu acho que... Ampliou, gente? Ou está pequena? Agora foi. Agora está grande. Então, todos sabem, né, que a Caatinga, se a gente traduzir para o português, Caa quer dizer mata, e Tinga branca, acinzentado, porque uma época, um período do ano,
ela vai perder as folhas e ficar aquele garrancho, aqueles galhos, que a paisagem realmente parece cinzenta, branca. Daí os indígenas darem o nome a essa região, a esse bioma, né, de caatinga, né, essa vegetação chamada caatinga. E aí, aqui nessa foto de cima, nós temos aí uma formação aqui na Bahia, na região de Milagres, que tem outras regiões. Nós somos de onde? Assim que eu esqueci de me apresentar, eu sou aqui, nascido em Poções, próximo à História da Conquista. Então, nasci numa região intermediária entre a Mata e a Caatinga. Nós temos ainda áreas de caatingas, temos áreas de transição entre a Caatinga e a mata, que aqui na Bahia a gente chama mata de cipó, que é uma mata seca, né, também. E aí a gente tem essa diversidade de ambientes. Aqui, essa forma que aparece, esses monumentos de pedras gigantescos, né, é chamado Unselbergs, né? Não é iceberg, não, ice é gelo. Os Unselbergs foram formas que surgiram no relevo pelo arrastamento da terra, e aí eles soergueram, eles se levantaram na paisagem. E aí foi um dos estudos que eu fiz, foi numa região dessa aí, em Milagres. Então tá aí meu nome, tá nosso grupo de pesquisa. E aí eu trago, nesse primeiro momento, uma gravura, né? Vocês podem dizer alguns elementos que vocês conhecem aí, que veem nesse ambiente que está posto aí, nessa paisagem? Quem é que pode falar aí de alguns elementos? Todo mundo é catingueiro, tem gente do cerrado, tem gente da mata, como é que é isso mesmo? Vocês podem abrir e falar, gente. E aí, pessoal, o que vocês Não estou vendo o chat, não, viu? Eu mesma não reconheço nada. Aqui do Cerrado, eu não diria que não tem nada que eu consiga reconhecer assim. Tu és do Cerrado. Eu sou de Brasília. O pessoal aí é da Perfeito. Bahia, para eles falarem. Ai, gente, fala aí, comenta aí o que vocês sabem. Vamos lá. Como é o nome dessa plantinha aqui, que aparece aqui, né? Tá, que eu estou mostrando o cursor. A gente chama ela de palmatória aqui. Muito bem. E esse maior aqui? Facheiro. Muito bem. E essas aqui, que estão aqui dentro? Aí é macambira. E essa aqui está parecendo o quê? Que vocês poderiam sugerir que fosse o quê? Oi? Essa de trás, né? Esse arbóreo aqui. Ela aparece com pau-ferro, com pé de aroeira. Uma emburana. Isso. Não é? Muito bem. E essas aqui, menorzinhas? Aí pode ser um chique-chique. Pode ser um chique-chique. Pois é. Então, aí tem um ambiente, uma paisagem de caatinga hiperxerófila, né? Hiperxerófila, em que xerófita que vai ter essas plantas que são bem adaptadas às condições de clima. E uma das características da caatinga é ter, durante o ano, dois momentos. Um momento que tem as chuvas, né? Que essa paisagem muda totalmente, né? E aqui, esses elementos, como tem aqui ó, as bromélias, que você mesmo disse, a macambira, que é uma bromélia, é um elemento super importante, porque quando a gente vai para os roçados, ela praticamente desaparece. E ela tem uma função muito interessante na caatinga, porque ela tem uma estrutura da planta que recebe a água, vai ficar a água por mais tempo neste ambiente. E quando a gente vai fazer nossas roças, normalmente a gente perde essa planta, uma planta que tem usos, né? Então, o catingueiro, melhor que ninguém, pode dizer do uso dessas plantas, né? Você poderia me dizer qual o uso que o pessoal faz aí da macambira na sua região? Aqui a gente chama mancambira, mas é macambira, né? Hoje nem tanto lá para a região, mas antigamente o pessoal usava para dar ração para os bichos. Para ração para os bichos, certo. Hoje compra as coisas, às vezes dá uma bacaru.
mas antigamente o pessoal conta da macambira. Eu acho que é porque ela é trabalhosa também. Questão dos estudos, o pessoal foi deixando de usar ela. Perfeito. Mas a gente tem feito um trabalho na escola justamente de aproveitar esses elementos que a caatinga tem, observar e começar a compor os nossos roçados, os nossos agroecossistemas com essas plantas, que você mesmo já disse uma utilidade dela muito interessante. Ela serve para dar o gado. Ela pode servir também para fazer fibra, né? Não é como o caroá que a gente vai ver na frente, mas produz uma fibra muito interessante, né? E aí a gente tem aqui o facheiro, ou o mandacaru, né? Que dá uma fruta. Hoje todo mundo conhece a fruta da pitaia, que é uma planta que veio de fora, né? A pitaia veio do México, de ambiente semiárido, né? E de repente as pessoas já estão cultivando, está se vendendo, é cara, enquanto a maioria das pessoas não conhecem o fruto do mandacaru. Isso prova o quê? Prova que a gente precisa trabalhar nossa mente para olhar melhor essa paisagem, saber o que ela tem e buscar entender os processos de vida que estão aí, né? Então, deixa eu passar aqui para frente. Opa, aqui. Isso aí, ó, foi feito em 1940, essa pintura. E você vê que o nome não está caatinga, está no plural, caatingas, porque há mais de um tipo de caatinga. Então, a gente começa com essa ocupação do homem, aqui é uma foto na região de Milagres, aqui na Bahia, que a gente já vê pinturas rupestres. Esse senhor aqui é um indígena, Quiriri, né? Lá da região do semiárido, e ele foi para nos mostrar a paisagem, o que é que tinha nessa paisagem. E ele tem aqui um tiracolo, né? Uma coisa tiracolo, como é que vocês chamam essa sacolinha aí que ele está usando? Vai dizendo para a gente. Capanga, bogó, varia. Capanga, bogó, o que mais? Tem outro nome? Aí na Até onde eu região. sei, não. Pelo menos eu não sei. Talvez o Iaió, pessoal aí talvez já saiba ouviu? mais. Como? Aió, já ouviu? Não, nunca ouvi. Na região lá, eles chamam isso aí de aió, né? Que é bem interessante. Todos eles usam e normalmente, antigamente principalmente, não era feito, normalmente não era feito de sisal. É feito dessa outra planta que vocês estão vendo a flor aí, né? Será que vocês identificam pela flor que planta é essa? Tem aqui a folha dela também. Identificam? Então, a gente vê que nessa região das caatingas, não existe só um tipo de caatinga, existe vários tipos. Isso, na forma técnica, a gente vai ver chamando essas subdivisões de caatingas, de formas de caatingas, chamado ecorregiões. Então, a caatinga é dividida em 8 ecorregiões pelos estudiosos. Veloso é um dos caras que estudou, e ele disse isso, divide em 8 ecorregiões, né? Então, se a gente olhar aqui na Bahia, nós temos, por exemplo, aquela região próximo ao São Francisco, onde Lampião morava, se escondia. Você se lembra do nome lá? O Raso da Catarina, já ouviu falar? Ali é uma ecorregião bem interessante. Aí você vai ter a caatinga meridional, que é essa caatinga mais ao sul, né, que está mais para pega a Bahia, norte de Minas, essa região que o cantador aí falou. No imaginário, essa região sempre se apresentou como uma região de fome, de pobreza, de penúria, de necessidade. Entretanto, tem um cara que desvendou essa história toda, né? Que se chama
como é o nome dele? Josué de Castro, que ele colocou que a fome, a penúria, a pobreza não era uma coisa só do Nordeste. É uma coisa que também não é natural, é uma coisa criada pelo homem. Foi o homem que criou essas situações. Claro que tem determinados períodos do ano mais difícil, né? Mas existem outros problemas, como o latifúndio, a cerca, e uma série de outros que levavam a esse tipo de problema do que a seca em si mesmo, né? E aí a gente tem na literatura, e depois eu mostro uns livros aqui, que é pela primeira vez que vai surgir na literatura, foram 3 anos de seca muito forte que houve no Nordeste. Existe um livro chamado A Fome, de Rodolfo Teófilo, que descreve muito bem isso aí. Depois é que vem uma série de outros autores na literatura falando. Então, isso vai para várias artes, né? E na arte vai explicar isso aí. Isso aí foi de Portinari, de 1944, e se chama e a gente identifica pelo Nordeste. O que é que pode dizer que essa paisagem é do Nordeste? O que é que pode identificar? Algo pode identificar? Pode ligar o microfone, gente. Eu acho que essa cabaça, Pois é, tem a cabaça, esse solo pedregoso, tem regiões, ecorregiões, que vai ter o solo mais pedregoso mesmo, né? Se a gente for para aquela região ali de Canudos, tem determinadas áreas que o pessoal chama de carrasco, né? Que a vegetação realmente é muito pouca, além de estar em uma paisagem que teve uma ação antrópica do homem muito grande. E essa ação do homem, né, a gente vai ver. Então, a gente viu que as florestas tropicais sazonalmente secas, né, a caatinga, a gente tem aí, eu peguei essa foto aí que eu bati na época de chuva, e é uma foto no mesmo lugar do Nisselberg, na comunidade do Jatobá. Isso aí poderia ter sido caracterizada como uma comunidade de fundo de pasto, só que desde os anos 50 houve toda uma mudança na estrutura e uma apropriação dessas áreas que essas comunidades a gente chama de comunidades sequestradas em relação a isso, porque elas nem tiveram a oportunidade de se afirmar como uma comunidade de fundo de pasto, embora ela tenha todas as características de uma comunidade de fundo de pasto, sendo que as áreas foram apropriadas por determinadas famílias na região, né? E aí as comunidades, principalmente quando vem a lei das cercas, que é uma lei que vai ter no Nordeste, as pessoas são expulsas dessas áreas, né? Então a gente vê uma vegetação aí que aparece o elemento, uma palmeira, que também não tem em todo o Nordeste. Essa palmeira é o licuri, só tem no norte de Minas, Sergipe, Bahia, Alagoas e Pernambuco. Não existe em todo o Nordeste. O umbuzeiro, ele vai existir em toda a Caatinga, né? Se a gente pegar todas as paisagens de Caatinga que a gente tem, a gente vai perceber, quase todas, não todas, mas o umbuzeiro você vai ter em todos os estados onde tem a Caatinga. Enquanto que o licuri, que é o Ciactus coronata, a gente não vai ter. E a gente vê que mesmo na seca permanece ele verde. E a gente se impressiona, porque que uma planta dessa, na seca, ela consegue permanecer verde? O que é que ela tem de diferente? Então, são várias questões que começam, né, a gente perceber, assim como o mandacaru. Então, essa vegetação, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma característica de adaptação muito forte. Aqui a gente tem diversas paisagens de caatinga, né? Uma caatinga mais pedregosa, aqui, que tem um outro tipo de mancambira, que a gente chama mancambira de lajedo, mancambira de pedra de lajedo, vocês devem conhecer. Tem aqui o melocactus, que é o cabeça de frade, né? Que tem assim, uma importância bem interessante, né? Dentro da caatinga, serve também de alimento para os animais, né? Aí a gente vai ter uma arbórea, uma área mais arbórea, né?
e aqui, mas também arbórea, a gente vai ter uma área aqui de muita areia, por exemplo, na região das dunas interioranas, é outra ecorregião. Das 8 ecorregiões, a gente tem pelo menos 3 na Bahia bem demarcadas, né? E aqui, gente, esse mapa é para mostrar essas áreas aqui, ó, são áreas de floresta sazonalmente seca. Sazonal quer dizer o quê? Que uma época do ano vai ter a seca. Então, a seca, ela vai acontecer, a estiagem, ela vai acontecer. Por isso que essa coisa vem, esse discurso muito forte, que a gente pode se preparar para ela, porque ela sempre vem, ela vai ter o período de abundância e vai ter o período seco, então a gente teria que se preparar. E aí, gente, está dizendo o quê? Isso aqui, ó, em eras geológicas, era praticamente comum, havia uma conexão entre essa paisagem, por isso que chama arco. Se você for olhar aqui, ó, saindo daqui do México, vindo aqui para o Nordeste brasileiro, chegando aqui em regiões lá da Argentina, do Paraguai, né? Você vê que há o que forma um arco. E aí a gente teve eras geológicas, por exemplo, né, em que a vegetação de caatinga aumentava e em outro período aumentava a floresta úmida. Então havia como um efeito sanfona, vamos dizer, só que durava isso milhares de anos. E aí você vê, tem plantas que tem aqui, por exemplo, não sei se vocês conhecem, eu vou mais na frente, eu mostro uma foto dela. O mamãozinho de viado, vocês conhecem? Uma planta chamada mamãozinho de viado, da caatinga. Eu não conheço. Eu tenho... Eu também não. É muito interessante, inclusive para a alimentação humana, alimentação do gado. A gente vai ver essa planta que é da família do mamão, né? Então, geologicamente, em eras passadas, muito passadas, por isso que a gente fala que não é um bioma exclusivamente nosso. A caatinga é nossa, porque 11% do nosso território é de caatinga, e não é exclusivo porque, olha, essas formas aqui, ó, não é igual a caatinga fisionomicamente, mas há aproximações e isso era conexo, isso tinha uma conexão entre elas, né? Coisa que não existe mais. Professor, a Rose levantou a mão, ela pode fazer uma... Pode, diga, Rose. Eu falo que a caatinga não é exclusivamente nossa, mas é exclusivamente brasileira, não é isso? Não, não é. É isso que eu estou falando. Porque quando a gente diz isso, Então a gente estuda contrário, porque eu sempre vi isso, que é um bioma exclusivamente brasileiro, né? Pois é. Se a gente falar caatinga na terminologia indígena, ela vai ser, mas ela pertence a um grupo, né, chamado floresta tropical sazonalmente seca, entendeu? E esse agrupamento desse bioma, vamos dizer, macrobioma, ele vai começar aqui no México, vai seguir pela América Central, entrando, que eu falei, na Venezuela, algumas regiões da Venezuela, chega na Amazônia, vem para cá, olha para cá, para essa pontinha também, lá que deve ser do Peru, aquela região lá, e aqui vai para o Paraguai, né, Argentina, essa região aqui, né? Então, e como é que eu provo isso? Porque tem plantas que tem aqui, como esse mamãozinho de viado, por exemplo, que tem lá. A quixabeira tem aqui e tem lá. Então, a gente diz, é um bioma brasileiro, sim, como a Amazônia também é. Mas não é exclusividade nossa, porque pertence ao agrupamento chamado floresta tropical sazonalmente seca. Deu para entender? Acho que é uma dúvida, professor. Eu acho que de todos, né? Porque a gente estudou, cresceu sabendo disso. Agora, nessa aula, eu estou ouvindo isso, né? Estou ouvindo que em outros países... Porque, para mim também, eu quando fiz doutorado, aí eu coloquei isso, eu me lembro que eu coloquei isso
E escrevi lá, porque eu encontrei isso também na literatura, falando. Né? É um bioma exclusivamente brasileiro. Às vezes você encontra isso até em alguma coisa do Ministério do Meio Ambiente, né? Colocado dessa forma. Talvez com o intuito também de conservar, de preservar. Né? Mas essa formação, porque ela, por exemplo, se eu falar a floresta úmida, eu vou ter Mata Atlântica e vou ter como é o nome? A floresta amazônica. É uma floresta úmida, que vai estar ali, entendeu? E que tem, ó, aqui, a floresta, cadê? Aqui. Então, a floresta úmida vai estar nessas regiões aqui, ó, que ela vai ter conexões também, porque esses ambientes, Cerrado, Caatinga, tinha épocas na era geológica que avançava, tinha época que ela contraía, porque houve mudanças climáticas. Né? Então, o bioma Caatinga, ele pertence a um agrupamento maior chamado floresta sazonalmente seca. Então, nessa condição de floresta sazonalmente seca, se a gente pensar dessa forma, deixa de ser uma exclusividade nossa, entendeu? Embora, em termos de paisagem, né, a gente tem diversos tipos de caatinga, tanto que chama caatingas. Né? Então, essa fala minha nesse sentido, colocando que o grande agrupamento, quando se vai estudar biologicamente e na fitogeografia, né, vai se ver que ele está aqui comprimido nessa região, mas historicamente houve toda uma ligação aqui entre esse corpo todo aqui, ó, chamado Arco do Pleioceno, que já aconteceu, Pleistoceno, que já aconteceu isso há mais de 12 mil anos atrás. Isso é coisa de mais de 12 mil anos atrás, onde havia uma conexão, e aí a floresta úmida ampliou e ele ficou separado. Com anos de separação que a gente tem, claro que esses ambientes vai ter uma conformação, vamos dizer, mais deles, uma forma mais própria desses locais. E mesmo assim, dentro dessa região aqui, a gente tem várias ecorregiões. Aqui mesmo eu estou mostrando na paisagem caatingas diferentes. É nesse sentido. Está aí a caatinga, onde está localizada, né? O bioma mesmo vai estar localizado nessa região. Né? Mas ela é uma floresta sazonalmente seca. É um bioma rico, a caatinga, que a gente também já leu isso. Se você olhar no passado, diziam que a caatinga não era biodiversa, que a caatinga tinha poucos, vamos dizer, que a caatinga era uma coisa mais ou menos uniforme. Né? E a gente viu que não. Os estudos foram ampliando, se viu que tem alto grau de endemismo, que é isso. Animais e plantas só daquela região, que não vai encontrar em outra área do mundo. Então, isso mostra que ela é rica. Né? Então, tem particularidade de diversos tipos, tem a questão de medicinais, pela uma comparação de biomas, a gente vai encontrar um número de plantas medicinais bem superior que outros biomas no Brasil, né? E é uma coisa que a gente registrou-se mais de 5.218 espécies de plantas e fungos, sendo 744 endêmicas. Isso em 2010. A gente vai ver dados mais recentes que isso aí ampliou e muito, principalmente de plantas. Fungos também, mas a gente tem já os dados lá da planta. Alta diversidade de indivíduos, ou seja, de 1.000 a 5.000 plantas por hectare. E isso árvores de porte e médio porte. Muitas vezes nos estudos aparecem muito essas árvores. E não estudam muito a parte herbácea, que também, em determinado período do ano, a gente vai ver muitas herbáceas. As plantas nativas são dotadas de respostas rápidas para o aparecimento de folhas e flores. Às vezes, um pouquinho de chuva já dispara esse fenômeno nas plantas. Né? E nessa área,
vivem em torno de 27 milhões de pessoas, né? E aí as pessoas acham que está numa cidade como Petrolina, como Juazeiro, e se acham que não estão na Caatinga, né? Porque é uma área urbana que foi tudo tirado, colocado construções e tudo mais, mas eles também estão dentro desse domínio chamado Caatinga, né? Então, com dados mais recentes, a gente vai ter 5.011 espécies de plantas de 2020, né? Ou seja, em 10 anos, né? Olha para cá, 5.218, a gente vai só de plantas, lá era planta e fungo, a gente vai estar com 5.111 espécies de plantas, 153 mamíferos, 107 répteis, 47 anfíbios, e é interessante o dado, porque a gente sempre tem o problema da água, mas olha a quantidade de peixes que foram encontrados na Caatinga. 185 tipos de peixes diferentes, né? Aves também a gente tem muitas, né? 2.163 da vegetação típica da Caatinga, essas plantas que pode tipificar, inclusive, a Caatinga. 309 somente ocorrem na Caatinga. As famílias mais ricas em endemismo, ou seja, que só acontece na região, Fabácea. Fabácea é a família das leguminosas. É a família, por exemplo, do angico, né? Euforbiácea seria a família, por exemplo, do pinhão, né? Tem aqueles pinhão roxo, pinhão branco, tem a própria mandioca, né? Cactáceas, que a gente tem uma riqueza de cactáceas também grande. Olha as bromeliáceas, a família das malváceas, que a gente tem aquelas malvas, sida, né? A gente tem aquelas plantas que vai estar no esporte, né? Apossidáceas, aí apossidácea a gente tem, por exemplo, o pau-pereiro, né? É um exemplo de apossidácea. Então, essa característica da Caatinga, que eu já dei um exemplo, vai ter determinado período do ano muito seco. Então, está em vermelho aqui, é déficit hídrico que vai haver. E aqui as regiões que o período mais chuvoso, que vai normalmente, né, de janeiro ou fevereiro, nesse caso aqui, ele passou de fevereiro até julho, junho, julho, né? Então, é esse período aqui que chove mais um pouco. Mas, se fizer um balanço entre a quantidade de chuva e o déficit hídrico, a gente vai ver que existe um déficit hídrico grande, e isso caracteriza a Caatinga. E as plantas vão se adaptar tanto a essa característica climática quanto a características de solo, né? Aqui a gente já falou das ecorregiões. Então, a gente tem várias ecorregiões, né? Então, a Chapada Diamantina aqui, ó, na Bahia, vai estar no centro da Bahia. Deixa eu ver aqui a Bahia. A gente vai ter o complexo Chapada Diamantina. Então, a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter essa região mais verde ali, as dunas do São Francisco, a região próximo daquela região de Barra, né? Na região do São Francisco, Xique-Xique, Barra, normalmente do lado esquerdo do rio, onde a gente tem areal mesmo, imenso nessa região, né? E aí passa a ser uma ecorregião, tem características muito próximas. O raso da Catarina, né? Onde a gente vai ver, por exemplo, uma arara que só existe aí, a arara azul de Lee. Professor, a Jane levantou a mão, ela pode fazer uma intervenção? Pode, claro. Diz. Se alguém escrever alguma coisa e outra pessoa puder ler, pode mediar isso também, viu? Pode falar, Jane. Diz, Jane. Deve ter te dado um problema. Desculpa, gente, foi sem querer.
Sem problema. Vamos lá, sem problema, vamos lá. Então, as adaptações que existem na caatinga, uma delas é a diminuição do limbo da folha. Então, em vez de ter folhas grandes, as folhas diminuem de tamanho, né? É a microfolia, né, característica. Outra, olha, o entumecimento de raízes e de caules, né? Aí a gente tem, por exemplo, a imburana de cambão, que em determinado período do ano ela perde todas as folhas e o tronco fica verde, que ali ela faz a fotossíntese, né? Então a gente tem as bromeliáceas, né, que mantém a água por mais tempo dentro dela e que cria um ambiente, e essa forma de folha, ela é como se fosse calha, né, para aparar essas folhas, e se alimenta muito mais disso e muito pouco das raízes, né? A nutrição dela passa a ser muito mais os pequenos tanques que formam dentro dela, tanto que vocês sabem que bode e até as pessoas, né, em secas extremas, recorrem à água desses gravatás para beber. A folha que se transforma em espinho, né? E o caule aqui, ó, fazendo a fotossíntese. Então, aqui eu botei essa gravura e estou perguntando aí, quais adaptações vocês podem observar existentes nessa gravura? O que é essa gravura? Alguém pode me descrever um pouquinho e que adaptações vocês veem? Vamos lá? A gente viu o seguinte, uma série de adaptações diante do clima e das condições de solo, né? Tem plantas, por exemplo, que a gente só vê no período da chuva. Depois que acaba a chuva, ela praticamente desaparece, né? A gente tem uma planta que, inclusive, veio de fora, que às vezes na paisagem da Caatinga a gente vê muito, e ela não é da Caatinga, né? A beldroega, não sei se vocês conhecem, uma de florzinha amarela, que é comestível, inclusive. Pode falar, gente. Eu estou perguntando aqui. Eu não vou ficar aqui só eu falando, não. Vou estar com vocês nessa prosa, vamos dizer. O que é que vocês veem nessa gravura aí? Vocês estão vendo a gravura? Está conseguindo ver? Sim, dá para ver sim. E aí, gente? O que é isso? Caruá, é? Oi? Caruá? Caruá. Tem um homem aí extraindo caruá, né? Caruá dá uma fibra muito boa. A gente viu que aquele zaió lá que o índio estava era feito com isso aí. Uhum. E você vê um homem com EPI, né? Sim. Assim, com luva, tá tirando, com sapato. Aqui vai ter os feixes dessa planta, que é uma planta da família das bromeliáceas, que a gente viu, é da família do gravatá. Tem aqui um animal. Que animal é esse? Que animal é esse? Burro. Um burro. Tá parecendo. Isso, um burro. Ah. O burro é a mistura de quê com o quê? Do cavalo Hum. com o jegue, é isso? A jega, né? Isso, com a jegue. Ou Ou do jegue com a égua. com a égua. E ela tem o que de característica diferente? O choque dessas espécies diferentes vai dar um animal mais resistente, mais forte. Então, para viver nesse ambiente, buscou-se um animal mais forte, que é o jumento, que é o... Oi? Pode dizer. Pode dizer. Não era nada, não. Eu só estava com o microfone falhando. E aí, gente, você vê que uma planta dessa, o que é que a gente sabe sobre a reprodução dela? Como é que ela se multiplica? Ver quanto a gente pode tirar disso aí dentro de uma área de caatinga para fazer. Então, havia a proposição, por exemplo, de se trabalhar essas plantas da caatinga, né? E aí havia, inclusive, exploração econômica dessa planta, né? Na região da caatinga. E aí, que desde os indígenas, que os indígenas já extraíam, essa coisa de extrair a fibra dessa planta, não veio
por exemplo, dos europeus, não veio dos africanos, veio dos indígenas. Então, muito da cultura que temos na Caatinga é uma contribuição dos indígenas, é uma contribuição dos negros e uma contribuição também dos portugueses. Então, principalmente portugueses e espanhóis, né, que dominaram essa região, que era a região mais rica do Brasil em termo econômico. Hoje a gente fala de São Paulo, aquela região toda, mas a economia até, vamos dizer, beirando o século XX, próximo do século XX, economicamente, era a projeção maior do Nordeste. Por quê? Porque nessa região aqui se produzia, por exemplo, muito algodão, né? E algodão, muito gado. Então, a entrada do elemento homem, né, colonizador, porque não é o homem indígena, mas o homem colonizador, ele vai se dar através da pata do gado, por uma fazenda enorme, que era a maior fazenda que já existiu na América Latina. Ela começava perto de Salvador, num lugar chamado Praia do Forte, onde tem lá o Castelo de Garcia Dávila, e ia até o Maranhão, atravessava o São Francisco. Então, essa região aí que vocês moram hoje, que quem foi a que falou aqui no início da região dela aí, certamente fazia parte dessa fazenda, né, dos Garcia Dávila. Então, foi essa família que trouxe o gado e, com o gado, foi jogando o gado e atravessando os sertões com o gado. Então, essa entrada se deu muito com o gado. Então, aqui, só mostrando a paisagem de uma caatinga, né, com um tipo de solo mais arenoso, né, que na região de Canudos, ou de Canudos não, aqui é na região de Canudos, não, me desculpe, aqui é na região de Tucano, né? Aqui é na região de Milagres, onde vai ter os encelbergues, 2 épocas do ano diferenciadas. Aqui na região de Brotas de Macaúbas, onde tem muitas comunidades de fundo de pasto também por lá, né? E aí, essas áreas de caatinga, sob proteção, a gente tem em torno de 7,8%. Em unidades de conservação, a gente chega em torno de 2%. Talvez 2%, não chega mais que isso de jeito nenhum. E por que é importante ter unidades de conservação? Porque as unidades de conservação, a gente vai conseguir fazer o estudo da caatinga, saber como recuperar a caatinga, ter plantas que, com a introdução do gado, do bode e de outros, que não resistem tendo explorado através desses animais que vieram de fora. Não são animais da nossa região, do nosso bioma. Veio nas caravelas. Tomé de Souza, quando era governador-geral, pediu para que viessem esses animais para o Brasil, porque aqui não tinha, né? E aí a gente vai ver coisas sobre isso também. Aqui eu peguei justamente um desenho de Elisandra, ela é moradora de uma comunidade de fundo de pasto, e a gente vê como ela retrata a caatinga aí, através que essas comunidades convivem com a caatinga de tal modo que, além de criar os animais que a gente falou, elas também fazem o agroextrativismo. Então, aqui tem o umbuzeiro, tem o maracujá da caatinga, o maracujá do mato, né? O licuri, né? O próprio cabeça de frade, que tem regiões que o pessoal aproveita, faz doce, que pode ser uma planta que facilmente pode ser cultivada, demora um pouco o crescimento, mas pode ser cultivada, e sendo cultivada, tem um potencial para desenvolvimento dessa parte de planta ornamental muito interessante, e não é um tipo só, são vários tipos de melocactos que existem, né? E aí entra na questão que eu estava falando, a introdução foi com o gado. Esse gado veio de Portugal e da Espanha. E aqui, por passar, houve uma adaptação muito grande desse gado. E aí surgem tanto gado quanto cabra, né? Aqui tem uma cabra, vocês sabem identificar que raça seria essa cabra? Alguém
conhece raça de cabra, alguma coisa assim, não? Do grupo que está aí? Pode Seria uma ter. parda-alpina? Não, a parda-alpina, ela veio da Suíça, da região da Suíça, é região muito fria, né? Aqui não, essa cabra aqui é uma cabra chamada canindé. Então, é uma cabra nativa. Por que a gente chama nativa? Embora os caprinos, suínos, ovinos e bovinos não são nativos, as raças são. Por quê? Porque aqui o cruzamento entre elas, a adaptação com a região, com a caatinga, com o manejo que os agricultores deram, foi formando raças com características muito próprias e bastante resistentes. E aí, essa raça, por exemplo, aqui, é chamada de Canindé, que é uma das regiões, né? Que tem uma região chamada Canindé. Acho que na região do Rio Grande do Norte, Ceará, tem uma região chamada Canindé. E aqui, olha, a semelhança entre essa gravura que esse cara fez nos anos 40, também o Percival, você vê que aí é um ambiente caatinga. O que você vê de semelhança entre esses bois aqui e esses de cá? Tem semelhança? Olha como são esses bois, olha esse boizinho daqui. Tem? Na primeira imagem, a gente já percebe o gado solto na caatinga. Certo. Nessa outra, a gente já vê a presença de cercas. Sim. Isso aí, cercas vêm surgir. Primeiro que o arame farpado só surge no final do século XIX para início do século XX. No Brasil, essa coisa do arame farpado é depois dos anos 50 que vem. E aí impuseram uma lei chamada Lei dos Quatro Fios, que obrigavam a quem tivesse gado ou criação ter que cercar suas áreas. E aí quem tinha dinheiro cercou o mundo de terra e tem gente que ficou sem nada. Né? E acabou essa criação dessa forma, que era o gado solto na caatinga, que só ficou nas comunidades de fundo de pasto. E é onde a gente tem a caatinga em pé, muitas vezes, nessas áreas, mostrando que é um elemento que, se souber fazer o manejo, por exemplo, o gado ele pode estar nessas áreas. Agora, a quantidade deles nas áreas é que é importante se medir, se ver se está causando estrago ou não. Aí já é outra questão. Vocês falaram da forma de manejo, certíssimo. Mas, olha, você vê que um animal desse tem giba, sabe o que é giba, não sabe? Tem cupim. Conheço por cupim. Tem cupim, um gado desse? Você está vendo cupim aí? Não. Não. Por que não tem cupim? E o de baixo também não tem cupim. Por que não tem cupim? O que vocês acham? É porque são... Porque assim, geralmente o cupim vai ter no macho, né? No boi. Não, mas porque aqui é um macho. É por isso que eu estou Aqui é macho. entendendo essa questão do cupim agora. Bem, olha, o primeiro gado que eu falei aqui veio de onde? O primeiro gado que foi introduzido no Brasil veio nas caravelas. Vieram de onde o gado? Que países? Portugal e Espanha. Onde estão localizados? Na Europa. Na Europa. Lá, exatamente, o bovino de lá é chamado Bos taurus. Se você ver o holandês, ele não tem, e que também está na Europa, ele não tem cupim. O bicho que tem cupim é o Bos indicus, que veio da Índia. Isso já foi importado no Brasil, já no século XIX veio muito pouco, mas foi do século XX em diante que veio, porque começou a dizer que esse gado aqui, que era um gado resistente, um gado da caatinga, um gado próprio do lugar, que se constituiu durante séculos, que se chamava uma raça chamada pé duro. Pé duro não quer dizer animal desvalorizado.
Pé duro é porque eles têm um pé que pisava no chão duro da caatinga e resistia o período mais duro da caatinga. E daí, essa raça aqui, ó, é chamada pé duro, que praticamente foi extinta, tanto que vocês, talvez grande parte de vocês não conhecem, mas se falar com os avós de vocês, ou mesmo pais de vocês, eles vão falar desse gado que existia na comunidade de vocês. Esse gado dominou todo o Nordeste, chegou em Goiás, chegou em Mato Grosso, né? Lá foi uma outra ramificação, foi criando uma outra raça, porque é um ambiente bem diferenciado. Mas aqui no Nordeste e Goiás, Maranhão, né? Esse gado ele tem características muito próprias de resistência, de adaptabilidade, e é uma raça que só foi reconhecida em 2012. Então, vocês veem o seguinte, como a mentalidade nossa é de valorizar sempre o que vem de fora, que é o melhor, que é o que é mais não sei o quê, a gente despreza a riqueza que a gente tem. Esse gado praticamente corre risco de extinção. Existe hoje uma Embrapa, meio norte, que chama, lá no Piauí, que esse gado dominou o Piauí, que ainda existe um pouquinho desse gado lá no Piauí. Existe aí, próximo ao Distrito Federal, uma associação que cria esse gado. E esse gado recebeu o nome e só recebeu a conferência como raça em 2012. Por quê? Porque nesse afã da gente não valorizar o que é nosso, importamos o Nelore, o Pedu, o Gi e uma série de outras raças. E aí o que o pessoal fazia? Capava o garrotinho pé duro e botava no rebanho um garrote Nelore, por exemplo. E aí a gente perdeu praticamente essa raça. Por pouco a gente já não perdeu quase completamente. Mas aqui é para dizer também que toda a entrada nessa região semiárida, então, na Bahia, por exemplo, começa esse processo colonizatório do Brasil, e aí tinha o que aconteceu? Foi dividida em duas famílias, praticamente. A Casa da Ponte e a Casa dos Dias Dávila, né? Que era essa casa do Garcia Dávila. E aí toda essa região do sertão produzia gado para produzir carne e couro e animais para movimentar a área de cana-de-açúcar. Então, essa entrada nesse sertão se dá através da pata do gado, que a gente chama. E o valor do couro era muito grande, que não existia plástico, tudo era feito de couro. A gente tinha aquelas malas de couro que a gente chamava bruaca, não sei se vocês conhecem, né? Então, existia os sacos grandes de couro que se jogava farinha dentro, que o pessoal chamava pipa de couro, e a indumentária de couro, tudo isso, né? Foi feito assim. E aí, como é que eles identificavam? Por exemplo, se soltava esse gado pela caatinga e marcava nas orelhas do animal quem era o dono daquele animal. Era uma das formas que ainda se encontra até hoje nas comunidades de fundo de pasto. O pessoal marca a orelha das criações conforme a família e pode jogar um rebanho misturado e cada um vai saber qual é o seu animal. E aí, gente, eu falei que essa planta aqui é o licuri. Sobre ela, tem várias plantas que vivem sobre ela. A gente encontrou 57 espécies diferentes. É um verdadeiro jardim suspenso, né? Aqui também é uma bromélia, né? Aqui tem outra planta parente do licuri, que eu não sei se tem na comunidade de vocês. Tem muito em área arenosa, que os animais gostam muito desse coquinho também aqui, e dá um suco também muito interessante. Esse aqui é chamado de ariri, não é? E aí, estudando a parte de baixo do solo, pegando as raízes, descolorindo essas raízes, a gente chegou e viu que tinha espécies de fungo, que chama fungos micorrízicos. Mico quer dizer de micose, fungo, rízico vem de raiz. Havia uma associação entre eles que permite buscar mais longe a água, buscar mais longe os nutrientes. E uma associação que surgiu
há mais de 450 mil anos atrás. E essa associação que permitiu, por exemplo, o processo evolutivo, né? Das plantas saírem da água, ocuparem as regiões meio pedregosas que não tinham solo direito, e esse fungo com raiz tem uma aproximação muito estreita. E aí a gente foi estudar isso também para ver, né? E aí uma das causas que essa planta aguenta também esse tempo é a existência desses fungos micorrízicos e fungos dentro deles também, que aqui é um outro tipo de fungo que existe também dentro deles, que a gente ainda tem que pesquisar muito sobre isso, né? E aí, a gente estudando esses fungos, isso é claro que é foto bem ampliada, a gente vê aqui, ó, pegando um pouquinho solo na caatinga, essa diversidade de fungo. Então, a gente tem tanto a microbiota, micro quer dizer de coisa bem pequena, micróbio, micro, biota vem de vida, então a gente tem também essa parte da microbiota do solo muito diferenciada na caatinga, né? Que tem espécies muito da caatinga. Aqui peguei algumas espécies e as fotos dessas ampliadas, óbvio, que a gente só vê através do microscópio, né? E aí se viu que tem essas associações com essas plantas. Claro que aqui a gente tem dois ambientes diferenciados e é óbvio que nessas áreas aqui, muitas vezes, a gente vai ter muitos tipos de fungos diferentes, muitas plantas diferentes. Aqui é uma área já antropizada, que também tem esses fungos, que também tem essa função muito importante, né? Em ambientes, quanto mais o ambiente mais restrito em determinados elementos, mais esses fungos funcionam, né? E aí teve gente que estudou, por exemplo, os fungos e as bactérias do mandacaru, se isolou determinadas bactérias do mandacaru, que confere ajuda ao mandacaru a ser resistente à seca, que tem essa estrutura, mas também tem essa coisa. E aí o pessoal já estava aproveitando dessas bactérias para colocar no milho, né? Ou seja, associar essas bactérias ao milho, para o milho ser mais resistente sem ser transgenia, óbvio, né? Então, há uma diferença também muito grande. Por exemplo, aqui embaixo é 400 metros de altitude. As caatingas, de um modo geral, quase todas elas vai até 500 metros de altitude. Aqui a gente tem essa área aqui que vai a quase 700 metros. Em cima desse morro aí, a gente tem plantas que só existem aí, que não existem em outro lugar. Daí a importância de conservar essas áreas. Aqui, gente, esse mapa que está meio turvo assim para todo mundo ver, é só para mostrar no estudo que tem as cactáceas da caatinga, ela saindo mais dessa região oeste, ela indo para a região oeste, migrando, vamos dizer, que é um indicador, por exemplo, que a região está ficando mais seca, que até essas plantas estão buscando ambiente menos seco, que ainda estão menos secos, estão ressecados, ficando mais ressecados, mas é menos que a caatinga. Então, esse estudo aqui está provando isso, dessa migração dessas plantas para outras regiões em que esses problemas climáticos estão chegando, mas na caatinga está de tal maneira que aí a gente tem que se preocupar com um grande problema que tem hoje, que são as mudanças ambientais, as mudanças climáticas. O problema da desertificação, que está muito claro, é que são esses pontos vermelhos, são pontos com problemas muito fortes de desertificação. E ele está subestimado. Ele não, porque aqui na Bahia nós temos áreas muito severas. Aqui, por exemplo, eu não sei se tem alguém daí de Campo Formoso, próximo a Senhor do Bonfim. Tem uma cratera essas crateras a gente chama de vossoroca, que é uma palavra também indígena, né? Tem uma vossoroca dessa de 130 quilômetros, que um colega mediu. E é o processo de desertificação aqui, vem com o quê? Com fogo, que foi utilizado, com a derrubada da caatinga, retirada para lenha, e por aí se vai. Então, tudo isso aí a gente tem que passar para o processo de recaatingamento. É isso que a gente tem que começar
lançar os olhos e ver a riqueza que a caatinga tem. E aí eu peguei algumas frutas de algumas caatingas, que talvez não tenha na região de vocês, mas tem área de caatinga. Aqui é uma planta chamada azedinha, que é deliciosa, é como se fosse uma pitangazinha, né? O nome científico, Misciaria floribunda, é o nome dela. E que faz esses sucos aí, muito gostoso, muito bom. Aqui, gente, eu trouxe um cactus, que não é mandacaru, que não é facheiro, mas que o pessoal cortava aqui nessa região, né, de Milagres, para usar como shampoo, ou seja, uma planta que, se estudada, ela pode servir como um shampoo, inclusive, né? E o pessoal falava como era importante. Essa aqui, o ariri, né? E aqui o ariri verde, ele fica... A Rose levantou a mão. Oi, pode dizer, Rose. Como é o nome desse cacto? Você mostrou agora? Aqui é Pilocereus. Agora o pessoal chama aqui de shampoo. Ele é fininho. Mas é da família do mandacaru, não? Sim, ele é cacto. A família do mandacaru é a família que a gente chama cactácea. Porque aqui na região, né, comunidade de Olicuri, Uauá, tem um senhor que já está transportando, né, o mandacaru para fazer cosméticos. Inclusive aqui já revende. Pois é, né? Eu já vi falar isso, que a Copperhook parece que o pessoal associado, né? Tem isso. Pois é, mas aí o que é importante, gente? A gente, através de vocês, nós, desenvolvermos e essas indústrias se instalarem aí para gerar emprego e como é o nome? Emprego e renda aí dentro. E não a gente tirar e mandar para fora a matéria-prima. Então, uma planta dessa tem potencial medicinal, tem esse uso, por exemplo, que a gente está falando aí no caso, essa aqui solta uma gosmazinha, né? É como se fosse uma coisa meio gelatinosa, e o pessoal utiliza no cabelo, né? Como se fosse shampoo antigamente, que o pessoal não tinha dinheiro, nem conhecia shampoo, mas já utilizava essas plantas. Muito bom. É parente dele, né? O ariri, vocês têm? Ariri eu não conheço. O ariri só existe no norte de Minas e Bahia. Só que no norte de Minas eu acredito que está extinto. Então só existe na Bahia, em áreas. Ele, para fazer artesanato de palha, é melhor do que o licuri. E isso eu estou falando assim, a partir de mulheres que trabalham com artesanato. Elas saem do lugar delas, vão a 30 quilômetros, fretam um carro e vão buscar a palha dessa planta para secar e fazer os cestos e essas coisas todas. É uma região ali próximo a Capim Grosso. Então, aí eu perguntei por que vão tão longe. Ela antigamente tinha por aqui. Hoje, com a limpeza dos pastos, fazendeiros, e é uma comunidade que não tem terra, o pessoal, e é as mulheres que enfrentam a batalha. E elas têm uma linha de produção. Tem umas que vão para o mato catar, botar para secar, outras já vão tirar, já vão trançar, formar as tranças, outras vão unir aquelas tranças e formar os cestos e por aí se vai. Elas têm uma linha de produção dentro dessa comunidade. E eu achei super importante, porque foi aí que eu descobri, elas falando do ariri, né? Que, inclusive, esse coquinho maduro, a polpa dele, aí, ela é bem madurinho, ele parece o licuri, né? Só que ele é meio amargo, a gente tem que raspar para comer. Depois que quebra, raspa aquela pele de cima e aí se come. E também ele maduro, ele da forma que está aí, maduro, tira a polpa, que dá um suco que tem um sabor próximo a caldo de cana. Então, as comunidades aqui na região estão começando a abrir os olhos que isso existe, que é possível, né? Mas é uma planta muito restrita a determinadas regiões e o interessante, na parte da caatinga, do solo mais fraco, mais arenoso, aí você vai encontrar. Ela tem um caule debaixo da terra, né? E cruza com o licuri, dando híbridos. Tem um híbrido licuri natural com ele, que o pessoal chama aririoba, né? Que é um cruzamento de um com o outro. Eu tenho umas fotos, mas acho que não tenho aqui nesses slides. Essa aqui vocês conhecem, não conhecem?
planta é essa? Bora, abre o microfone de... Araticunda, conhece, né? Pois é. E usam para alguma coisa? Não, não beneficia, não. Às vezes a gente come. Pois é. Então, e aí, como é que se planta? Como se colhe? Né? Como é que uma planta dessa desenvolve nessas áreas e a gente sabe tão pouco? Né? Às vezes, quem é raizeiro ainda utiliza as folhas aí, sei lá, para picada de cobra, para alguma coisa, né? Mas a gente que está lá, muitas vezes, é isso o meu papel e o papel de vocês, é aguçar o olhar sobre essas questões que estão aí à nossa frente, entendeu? É isso que é importante a gente abrir os olhos. E essa aqui, alguém já viu? Alguém já viu? Eu nunca vi. Não, Parece o que ela? não, mas é mais coloridinho, não sei. Não conheço essa. Também não conheço, não, Meu já acho nome. linda. Ela vive sob o licuri, ela é uma epífita também. Epífita, ep quer dizer acima de. Fito quer dizer planta. Então, uma epífita. Então, ela vive sob o licuri, ela é enorme, às vezes cai no chão, também desenvolve. A estratégia dela de viver sob o licuri, eu creio que foi uma estratégia muito para se livrar dos predadores, né? Porque é extremamente doce. Essa aí a gente destaca, tira, pense aquele abacaxi mais doce que você já chupou. Ele é semelhante e é mais doce ainda. E aí, por exemplo, o pessoal chama de chupa-chupa ou chupeira. As crianças adoram. Como é o nome? Essa que come galinha, raposa, não deixa uma quando cai assim no chão e vê, vai chupar também essa. E aí a gente não tem nenhum estudo sobre isso, né? Então, é preciso a gente aprender disso. E aí o que fizemos enquanto grupo de pesquisa? Coletamos, fizemos a reprodução, aprendemos a como reproduzir essa planta, né? Levamos para uma professora que orientou uma aluna a estudar os fungos que vivem nessa planta, fungo que promove o crescimento, que ajuda no desenvolvimento dessa planta. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Como é que transforma essa planta em uma planta, vamos dizer, conhecida, uma planta que possa despertar o interesse, que possa ser cultivada em outros ambientes das caatingas? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. É justamente a gente tem que estudar, óbvio, como a gente está fazendo aqui esse bate-papo, esse estudo, as leituras que a gente tem que fazer para a gente avançar em torno disso. Olha aqui o que eu falei, lembra que eu falei de mamãozinho de viado? Lembra? Olha aqui, tem raízes dessa aqui, essas raízes tuberosas dela, que chega a 200 quilos. E aí o pessoal faz doce com essa planta. O pessoal corta essa planta e dá para o gado, dá para os animais como se fosse a mandioca, né? Ela é da família. E aí um colega nosso, de Serrinha, começou a coletar, a fazer a muda dela, né? Então ela está aqui no campo, né? Ela não é muito grande. E essa planta, como eu falei, ela não só existe na Caatinga, ela existe lá no Mato Grosso. E isso que ajuda a gente a compreender aquele arco do Pleistoceno que a gente falou lá. É isso que ajuda a compreender que a Caatinga não é um bioma exclusivamente nosso. É nessa questão, porque existem essas ligações, existiam, hoje não existe mais, porque a gente está numa era diferenciada, né? Então, e essa aqui, vocês conhecem? Tem nas áreas de vocês? Bora lá, gente. Alguém conhece essa aí? Essa aí eu não conheço, não. Acho que eu nunca Também nem... não.
Acho que eu já vi alguma coisa parecida, mas não me recordo o Pois nome. é, Mas aí você isso tá, não. pois é, mostrar que além dessa riqueza, despertar essa coisa para as frutas que existem aí na área de vocês, né? Às vezes ela não pode você utilizar como fruta propriamente para chupar, porque está meio assim, mas é meio, como é o nome, difícil de você, é meio travoso ou alguma coisa assim, mas os outros animais comem. Tem essa questão do uso medicinal de uma planta dessa, que a gente tem que começar a estar estudando, vendo. Essa aqui vocês conhecem. Que planta é Qual essa? é aquela da Oi? anterior? Qual é aquela anterior que você Essa é aqui é o aparente de uma goiaba, como se fosse uma goiaba selvagem. Aparente da goiaba. E aqui, que planta é essa? Isso aí é uma. Eu conheço por icó preto. É o icó mesmo. E aí, o que é que faz com ela? Então, porque existe, tem o icó preto e tem um outro. Um de folha É, larga e um de folha estreita. isso. O da folha larga, a gente consome. Consome a fruta. Agora o preto não. O Pois preto, é, e aí a gente tem uma diversidade que pode ter variedades diferentes, mais doce, menos doce. Então a gente tem que começar a soltar o olhar sobre isso, a cultivar essas plantas e a gente observar, pegar a semente, plantar, ver como é que aquilo se desenvolve, né? É esse trabalho que a gente tem que fazer, né? Aqui vocês conhecem essa daí, não conhecem? Que o pessoal bota na cachaça. Romã? Tá parecendo com romã, Não, não? não. eu conheço por araçarubu. Ah, não, araçá de porco. Araçá Araçá de de porco. porco não seria esse aqui, não? Araçá de boi, de porco. É parecido. É, porque eles têm, são de famílias próximas, né? Da mesma família. Mas aqui a gente tem, por exemplo, o pessoal bota muito na cachaça, que eu esqueci o nome agora popular, mas é uma planta saborosa que a gente tem na caatinga. Sem falar, gente, o potencial que se tem para lenha muito grande das espécies da caatinga, e a gente tem que ter manejo, a gente tem que ter uma série de coisas que é importante para a gente conservar a caatinga. Essa aqui, gente, é uma planta que eu encontrei numa área de caatinga, próximo da mata, né? A área é de caatinga, mas e aí até hoje não foi identificada, né? A gente está trabalhando, eu levei para o herbário, sequei, levei essa planta lá, e é uma planta assim, tem um valor ornamental muito grande. Aí dá para ver suas cidades. Qual cidade aí, que planta se usa na sua cidade para arborização? Pode me dizer aí algumas plantas? Quem é que pode me falar? Aqui só tem algaroba e pé de ninho, em Curaçá. Algaroba é de onde? Algaroba é de fora, né? Não é nosso. E o ninho? O ninho também é de fora. Você tem, mais ou menos sabe de onde veio ou não? É da África? O ninho, a algaroba vem de áreas do deserto daqui, entre o Peru, Bolívia e Chile. Eu tive a oportunidade de ir no deserto de Atacama e lá a gente vê a algaroba nativa, né? O que acontece? A gente não estuda o que é nosso, importa aquilo, dizendo que aquilo vai salvar as criações nossas. E aí o que acontece? Planta e em determinadas áreas da caatinga não nasce mais a caatinga, só nasce ela em beiras de rio, em áreas meio salinizadas. Aí é um processo chamado dominância dessas espécies exóticas que inibe a caatinga. Então há um risco muito grande nesse processo, né? Não é que a gente não deve utilizar plantas de fora. A palma, por exemplo, veio do México, né? E a gente falar de palma e caatinga tem uma aproximação muito grande, né? Agora, esse risco da gente estar
disseminando coisas que vêm de fora para cá, acontece esse tipo de problema como a algaroba. Não sei se na região de vocês está com esse problema, mas tem áreas, aqui no Paraguaçu, por exemplo, no Rio Paraguaçu, que extensas áreas de domínio que você não vê outra coisa, só vê algaroba. Porque se é uma planta tão adaptada ao deserto, imagine uma região de semiárido que não é árido, entendeu? E o NIM veio da Índia, né? Que foi trazido para cá, e aí o pessoal planta só NIM nas cidades. Não há risco de você ter 1, 2, 3 pés dessa planta, né? Mas o problema é plantar as cidades, a arborização das cidades, e não valorizam plantas que a gente tem aqui, que tem uma beleza exorbitante, né? Se a gente olhar. Se olhar, por exemplo, a caraíba ou craíba, é uma planta excepcional, de excepcional beleza, né? Que é um tipo de ipê nosso aí da caatinga, né? Assim como uma série de outras plantas que tem. Isso está provando o quê? Isso prova que a gente deve partir a fazer pesquisas, a olhar mais esse campo que a gente tem, ver suas potencialidades. E aí, por exemplo, a gente tem a imburana, né? A imburana de cheiro, a imburana de cambão para fazer cerca, que é excelente, né? E há uma associação dessa espécie arbórea, por exemplo, com determinados tipos de abelha. Então, você vai no campo e muitas vezes você vê, né, uma série de abelhas vinculada a coisa. E essa planta aqui, alguém conhece? Professor, o Jair levantou a mão e a Rose também levantou logo em seguida. Pode falar, todos dois. Que bom que vocês participam, viu? Professor, só uma dúvida. O ninho é venenoso para as abelhas, não é? Assim, o problema, uma coisa é você ter um pé, 2 pés, 3 pés, outra coisa é você derrubar a caatinga ou montar uma cidade só com ninho, gente. Isso que é perigoso. E se tem estudos colocando isso, né? Mas, assim, que o grande problema é o monocultivo. O grande problema é a gente fazer florestas, por exemplo, de ninho, tirar a caatinga e plantar ninho, né? Tirar toda a arborização que você tem na cidade e plantar ninho. E reduz tem determinada substância tóxica, e tem um estudo sobre isso, ainda não se chegou à conclusão completa acerca disso. Mas há levantamentos sobre essa questão. Se vocês encontrarem alguma pesquisa, também quero saber, mas existem já pessoas estudando e vendo. Então, em monocultivos é uma coisa extremamente danosa, para as abelhas, inclusive. Pode dizer, Rose. Na minha comunidade, tinha muita agaroba, antigamente. E aí as pessoas eliminaram a maioria delas e plantaram caraíba no local. E deu certo. Pois Além de ser mais bonito, né, a utilidade é melhor. É uma planta medicinal, é uma sombra boa, e os animais ainda comem a flor quando cai. Sim, sim. É pasto. É pasto para os animais, é forragem, né? Sem falar nessa coisa da paisagem em si, né? A paisagem é muito mais bonita, né? Pois é. Diz. Sim, pode falar. E essa planta aí, vocês conhecem? Eita! Parece um motosserra aí. Falou do... Vocês já ouviram falar de oiticica? Já ouviram? Não, por esse nome nunca ouvi, não. Pois é, além dessas plantas todas, né, que eu falei do licuri, do ariri, que são oleaginosas, e isso tem uma importância também muito grande, né? Porque, assim, e aí tem uma árvore aí, que essa árvore eu não sei exatamente se a gente encontra aqui na Bahia. Eu nunca vi falar de relatos, não. Mas em outras áreas da Caatinga tem bastante ela. E eu encontrei aqui na Bahia uma cidade chamada Santa Terezinha. Essa cidade é no semiárido, uma das cidades mais antigas aqui da região, né? Dessa região aqui, próximo ao Jiquiriçá e tal.
é muito antiga. Assim, o Brasil foi descoberto em 1500, 1580 e tal, já tem relatos dessa região aqui que já está sendo ocupada, invadida pelos portugueses. E aí o que acontece? Essa planta tem lá, no meio dessa cidade, eu achei super interessante. É a oiticica, né? E ela dá um óleo muito especial que o Brasil já exportou esse óleo de oiticica, né? Então você vê uma planta altamente resistente da caatinga, não é da nossa caatinga aqui, né? Mas eu achei super interessante essa cidade ter 2 ou 3 árvores dessa na praça, né? Então, e é aqui foi o fruto que eu colhi, né? E por fim, gente, essa maravilhosa ave que só existe aí na região de vocês, em Canudos, essa região de Curaçá, que é uma ave que tinha, há 20 anos atrás, em torno de 100 e poucos espécimes dele. Hoje já tem mais de 1000, né? E aí esse trabalho é um trabalho de uma espécie que tem que ser símbolo de uma região. Tem que ser aproveitado isso para estar colocado justamente a importância, né? O cachorro da vizinha aqui latindo. Então é isso. Nesse bate-papo de hoje foi muito nessa questão da gente ver a caatinga, sentir a caatinga, saber que existe uma diversidade, que a gente subaproveita muitas vezes ela, que a gente, por ser uma mentalidade, vamos dizer, que a gente chama colonizada, a gente não estuda muitas vezes o que é nosso e não dá valor ao que é nosso. A gente tem o costume de dar valor muito mais ao que é de fora. Daí está unindo as cidades, tá, em muitos lugares também tinha um tempo aí que tinha muita aquela ficus, não sei como é que está hoje em dia, né? Então, enquanto nossas plantas, as plantas da caatinga, que poderia também estar dentro da cidade, não aparecem, né? E isso é uma problemática, né? A questão desses frutos que a gente tem. Também tem dele pequenininho, tem dele maior, tem dele mais saboroso, mais amarelo, quer dizer, uma série de coisas que a gente pode avançar. E assim, pesquisador, gente, não é quem está só na universidade, nos institutos, né? Quem abre os olhos, quem pega essas plantas lá no mato, vê, pesquisa, conversa, procura nos livros, né? Começa a cultivar. Isso é uma forma de pesquisa, né? Eu aqui trabalhei muito com as crianças e mostrei a ela como cultivar, por exemplo, cabeça de frade, que é a coisa mais simples do mundo. Vocês sabem como é que a cabeça de frade ela se reproduz, você consegue multiplicar ela. Como é que vocês fazem isso? Já fizeram alguma experiência em relação a isso? Cabeça de Eu não faço nem frade. ideia. Alguém sabe? Você sabe o que é cabeça de frade? Deixa eu fechar aqui e vamos abrir aqui a tela. Pela semente, professor, Sim, onde é que está a semente dela? que fica na coroa. Muito bem. Que às vezes a gente, quando é criança, tira aquele negocinho vermelho assim de cima e chupa, né? Já comi bastante. Pois é, e calango também come um bocado e sai espalhando pela caatinga. Muitas vezes você vê um bocado delas nascido pela caatinga. E elas também, o jegue, né? Passa a pata, vira de cabeça para baixo e come. Ela é alimento para o jegue no período mais seco, né? É interessante que é um animal de fora que veio para cá e ele vai aprendendo, se adaptando, o processo que a gente está chamando de coevolução, como teve com as raças. Então, gente, é preciso a gente abrir os olhos sobre essa questão das raças crioulas, dessas plantas. E aí só vou dar aqui a dica para vocês, que vocês podem fazer esse cactozinho assim e produzir aí na região de vocês. Todo mundo conhece aquele papel de filtro e aí eu quero que vocês façam e depois vai fotografando, vai botando uma lupa para aumentar e ver quando vai nascendo. Quando for a campo, se tiver o cabeça de frade com aquele frutozinho que nasce bem na pontinha lá, um frutinho vermelho, tirar,
né? E aí, dentro de uma latazinha, um recipiente daqueles de manteiga, né? De plástico, no fundo você coloca um papel de filtro, que filtra café. Põe um filtro daquele, um pedacinho, um papelzinho de filtro daquele de café, mantém úmido, não precisa encharcar, mantém úmido e espalha por cima sementinhas. E tampa mesmo. E deixa, e vai observando. É uma das formas que vocês podem iniciar o processo de cultivo do Melocactus, ou seja, do cabeça de frade. E pode fazer com as outras espécies também de cactos daí da Caatinga. É uma questão assim, das pessoas fazerem isso, né? Acho que alguém colocou aqui a Maiara caro, que só os produtos, o que foi mesmo, eu não sei muito bem o que foi, agora que eu estou vendo aqui, né? Pronto. Seria basicamente isso aí, que a gente teria que conversar. Alguma dúvida disso tudo que a gente falou, né? Sim. Aí eu tenho uns livros que depois eu posso passar para vocês, e aí tem um que é esse, que a gente trabalha, foi nós que escrevemos, Manual do Licuri, né? Que fala muito sobre a questão do licuri, que é o nosso Ciagos coronata. Que aí em Brasília vocês têm um primo deles, que é como é que o pessoal chama? É coco-babão? É parente também, o coco-babão é parente. Que dá, o coco-babão, inclusive, dá uma bebida muito boa, né? O suco dele é bem, o azedinho, não é isso? Aí eu realmente já não sei. Não, acho que o coco-babão que você chama, ele é maior, ele é bem redondinho. O licuri é um pouquinho mais comprido. Mas vocês têm aí, como era que a gente chamava? Catolé. O catolé é parente, tem na Paraíba também, em Brasília, próximo a Brasília, na região de Cerrado, Caatinga. A gente tem aí no oeste da Bahia, a gente não tem o licuri. E é interessante que o licuri ele vai ter nesses estados que eu falei, só norte de Minas, Sergipe, Bahia, Alagoas e Pernambuco, não tem nos outros estados. E se a gente for para o oeste da Bahia, entrando para o Cerrado, a gente só tem onde tem a conformação entre Cerrado e Caatinga, mas no Cerrado mesmo a gente não tem licuri. Isso é interessante, né? Uma das hipóteses que a gente levanta é porque aqui a gente tem chuva em 2 períodos do ano, né? Tem a chuva das trovoadas e vai até o invernozinho ali chuvoso, com pouca chuva, mas tem. Lá em Brasília, nessa região lá, não tem chuva de inverno, né? Não tem as condições de solo também, que é diferente. O outro livro que a gente fez foi esse aqui, foi de um projeto que a gente fez sobre as comunidades de fundo de pasto. Na região aí de Monte Santo, Uauá tem alguma coisinha menos, mas tem também, e o pessoal ali de Andorinha, né? E a gente fala sobre essas frutas, fala sobre essa questão do gado, da galinha, do porco, o porco que é das comunidades de fundo de pasto. Então, a gente precisa estudar isso, né? Esses animais resistentes. Diga, Roseli. Eu tenho esses livros em casa, professor. Ah, joia. Já chegou aí em tua mão? O senhor fez em parceria com o pessoal da EFASE, né? Foi um projeto que a gente conseguiu pelo CNPq. Isso. Inclusive, teve na minha comunidade, eles fizeram lá também. Qual é a sua comunidade? Baixo das Aroeiras. Ah, eu conheço demais. As Aroeiras já fui umas 2 ou 3 vezes, né? Já? Não lembro. Ah, pois é. Fui aí perto tinha uma unidade de processamento que vocês estavam iniciando, acho que era de frutas, né? Acho que bem próximo, aí tive uma reunião, eu tenho fotos daí. Tem muito tempo, então, né? Tem bastante tempo. Né? Eu fui com uns colegas aí, antes de, inclusive, conhecer a EFASE. Então tem tempo.
Essa unidade de beneficiamento, antes era processado só doce, doce de umbu, essas coisas. Mas agora reformulou e virou uma unidade de beneficiamento de sorvetes e picolés com frutas da caatinga. Tá vendo que chique vocês, viu? E hoje eu recebi, inclusive, da Caatinga, porque aqui eu moro numa região que não é Caatinga, mas a 12 quilômetros daqui já é Caatinga. E eu recebi de lá, como é o nome? Esse maracujá do mato, que justamente o pessoal começando a cultivar e me trouxe uma variedade de maracujá do mato diferente. Aí eu falei, não, vai, extrai, tira a semente e vamos plantar para fazer muda, para ver se a gente consegue. E aí, nessa coisa de começar os cultivos, teve aí a importância do saber, né, muitas vezes popular, da pessoa, o pessoal não estava conseguindo fazer as mudas dele igual faz o outro, o maracujá. Porque eu não falei com vocês sobre isso. E talvez na próxima aula, no próximo momento entre a gente aí, você pode falar o processo de domesticação das espécies, gente. Assim como os animais foram domesticados, as plantas também foram domesticadas. O milho, por exemplo, é uma planta criada pelo homem. O milho não existia na natureza. Os indígenas, há 8.000 anos atrás, tem um ancestral chamado Teocinto, pegou esse ancestral, foi trabalhando, separando o que achava mais importante e foi fazendo a constituir o que é o milho hoje e suas inúmeras variedades. Então é isso. Acho que sobre a caatinga, em parte, eu acho que muito do que a gente falou vocês já conhecem, já sabem. Algumas coisas a gente bota com os nomes científicos, fala de algumas coisas aí, por exemplo, mas são coisas que muitas vezes vocês já observaram, já viram, e procurar mais. Eu quero que, assim, na próxima aula, quem está aí na Caatinga, que está junto dos seus familiares, procurem saber um pouco mais sobre isso, né? Quais as variedades de milho, de feijão. E aí a gente vai para a música. E aquela música lá fala, futuca a tuia. O que quer dizer isso? Futucar a tuia. O que é a tuia, gente? Alguém sabe o que é tuia? Vamos plantar o catador. O que é o catador no pó? O que é plantar no pó? O que é plantar no pó, gente? Eu vou voltar a música aí para vocês, para ver se vocês... Isso, eu ia pedir isso. Vamos lá, para ver se... Às vezes o pessoal que está aqui nem estava na hora que a música passou. Ah, para. Deixa eu pegar no histórico, ver se eu consigo aqui no YouTube, no histórico, porque... Não. Como é que eu vou saber onde está? Ah, espera aí. Não, espera aí. Com o Google Workspace ficou mais fácil para os nossos times colaborarem, desenvolverem ideias. A música é essa também, mas... Olá, pessoal. Eita. Aqui é o professor Fernando, da escola. Espera aí, viu, gente? Aqui é porque o motorista é ruim mesmo, dessa coisa desses... Como é que eu vou achar? Não. Oi. Espera aí. Deixa eu ir lá de novo. É porque eu tenho que abrir lá. Tenho que interromper aqui para a apresentação. Deixa eu ir aqui. É porque eu peguei daquela forma lá. Deixa eu entrar aqui na web para eu ver. Como é que eu faço para ver o histórico, né?
Eu vou botar música, mesmo não sendo aquela mesmo. É Arrumação o nome da música, é do Elomar. Quer ver o Hyundai Creta nova geração na pista das Cidades com Doma, Castanhari e Rubinho? Quintas, 20 horas. Olá. Você pode compartilhar com a gente a tela, que não está mais compartilhando. Espera aí. Tá vendo aí? Não. Deixa eu parar aqui. ESC. Diminuir. Agora eu acho que eu vou conseguir. Desculpa aí, é guia, não é isso? Pronto. Compartilhar. Pronto. Então, eu vou sair aqui um minutinho no sanitário e já volto enquanto vocês estão escutando a música aí. E vá anotando a letra também, viu? O que vocês não entenderem, a gente já discute sobre ela. Você pode deixar no Google o seu áudio só para não ficar duplicando? Sai cá fora e vem ver. Olhos fogo, amiado vai chover, vai termina, reduzir toda a criação das bandas de lá do Rio Gavião, chiqueira pra cá, já ronca o trovão. Pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Mãe Prudência ainda não colheu o ai roxo, essa lavoura tardã. Pega pane com balai, vai com tua irmã, vai no fundo só, vai colhendo, vai de tua avó. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Nova Sussarana vai passar, seda branca na passada ela levou, ponta d'unha numa fina risca no céu, a onça bisunha, a cara de réu, o pai do chiqueira, a gata comeu. Foi um trovejo, uma zagaia só, foi tanto sangue de dar dó. Os ciganos já subiram beira-rio, é só danos, todo ano nunca vi. Paciência, já não aguenta a perseguição, já sou um caco velho nesse meu sertão, tudo que juntei foi só pra ladrão. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Futucatuia,
Oi. Pronto. Vocês ouviram aí, gente? Anotou alguma parte aí da letra da música? Futucatuia, vamos plantar feijão no pó. O que significa isso? Hein? E aí, gente, quem arrisca? Porque eu não tenho nenhum conhecimento de plantio. Ah, Olha, futucatuia eu não sei. Agora, plantar o feijão no pó talvez seja plantar na terra seca, esperando a chuva perfeito. chegar, talvez. Exatamente. É um costume, essa coisa, possivelmente seja uma reminiscência da cultura indígena, porque eles já estavam aqui antes dos colonizadores. Plantar feijão no pó é justamente isso, né? É plantar no período seco. E o catador é o feijão de corda, o feijão gurutuba, o feijão marcaçá, né? É esse que é o feijão de corda, que é o catador, né? Então vamos. E ele fala também: os forro rameado vai chover. Os forro quer dizer o céu que aparece as nuvens na forma de ramo, né? Como se fosse ramo de árvore, as nuvens daquela forma eram um sinal de chuva. Então, correm, vamos plantar o feijão no pó, aproveitar a chuva que tem naquele período. Então, isso é uma forma de convivência do homem com o local, com o ambiente de que vive. E essa leitura do tempo que as pessoas da Caatinga são capazes de fazer. E as pessoas de outras regiões também, mas como a gente está falando da Caatinga e a partir da música, a gente vê isso, né? Então, futucatuia quer dizer o quê? Vai lá, mexe a tuia, é aquele lugar onde guardava o silo, né? Onde guardava a semente, assim como pode ser a tuia, né? A tuia de coisa que às vezes o pessoal fala, né? Que a tuia, naquele monte. E ali você viu que não apresentou na imagem o catador, ali era um feijão andu, ou guandu, que em outras regiões se chama, né? Então, é essa coisa ali que a gente vê que não é aquele feijão. E aí, outra coisa também, o plantar o ai roxo, que é uma lavoura tardã, ou seja, que é uma lavoura que demora mais. São 4 meses para colher o alho, né? Então, ele chama o ai roxo, que é de sua avó, ou seja, aquelas plantas, aquelas sementes, que são, no caso, sementes crioulas, que passam de pai para filho, de mãe para filha, e vai passando por gerações. Então, o ai de sua avó, né? Ou seja, o alho que é da sua avó, né? Então, essa coisa da importância dessas sementes que vocês têm aí nos territórios de vocês, né? Então, tudo isso parte, né? E esse modo de falar, e tem um momento ali que ele fala da lua, a quadra da lua, a importância de se saber a questão das luas, né? E aí você fala, professor, e tem influência? Tem, por exemplo, se você cortar madeira, por exemplo, no período que a lua aparece de dia, essa madeira vai bichar. Por quê? Porque a seiva dessa planta vai estar circulando mais pela parte do tronco da árvore, né, do que está nas raízes, por exemplo. Então, são saberes populares que, às vezes, a gente busca a explicação científica, ou, às vezes, outra forma de entender o ambiente, a natureza, que é importante a gente beber nessas fontes. Então, conversar com os pais, com os avós, saber como faziam, e aí, a partir daí, vai aprimorando, vai melhorando, né? Aí, por exemplo, o algodão. Qual era o algodão que o povo plantava antes aí? Ainda existe semente desse algodão? Né? Por que deixou de plantar? O que foi que aconteceu? Né? O milho, qual era o milho que se plantava? Por que deixou de plantar o milho? O que é que está acontecendo? Veio o milho de fora e a gente esqueceu, não está mais plantando aquele milho que era nosso? E com isso, que consequências a gente tem? Então, são esses papos, gente, essa forma que eu acho que um momento de estar com vocês hoje nos ajuda bastante a compreender isso e a gente seguir em frente. Eu queria só terminar aí a aula com mais uma música chamada Campo Branco,
que também é da mesma pessoa. Aí vocês começam a olhar. Eu já falei, o Elomar, diga, Roseli, pode dizer. Eu queria que, se puder, disponibilizasse essa música para a gente. Com certeza, claro. Outra coisa, a gente vai ter um tempinho ainda, já é quase 9 horas. Mas, assim, eu tenho algumas estrofes de um cordel meu sobre a caatinga. Então você E fala aí, agora. nessa aula eu percebi que eu vou ter que mudar uma estrofe, um verso, porque eu coloquei como se fosse exclusivamente brasileiro e já aprendi que não é. E eu queria que o senhor ouvisse antes ou depois Pode da música. botar, por exemplo, marcadamente. Não precisa ser Antes... exclusivamente, mas pode botar marcadamente. E é nessa coisa, a gente, ela pertence, né, ao grande agrupamento de floresta sazonalmente seca, floresta tropical, porque a gente está na região tropical, sazonalmente, porque a depender da região, ela vai estar seca mesmo, e a depender do período do ano, ela vai estar seca, né, sazonalmente seca. Diga, você pode dizer, desculpa. Sazonalmente. Não, eu queria que você ouvisse ou antes ou depois da música, porque se tiver alguma coisa fora do Next, aí eu já vou começar a mudar. Ah, joia, perfeito. Então vamos só estender a aula mais uns 5 minutos e aí a gente faz. Deixa eu pegar a música, essa outra, e eu vou ver se eu pego a versão de uma menina chamada Diana Pequeno. A menina não, ela hoje é uma coroa, eu acho que é mais velha, inclusive, do que eu. Mas ela era muito linda e cantava muito bem, de Salvador, inclusive, né? Campo Branco. Diana Pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí eu vou ter que ir aqui, diminuir. Com minhas penas que pena. Campo Branco, minhas penas que pena secou. Todo bem que nós tinha era chuva, era o amor. Não tem nada não, nós dois vai penando assim. Campo lindo, ai que tempo ruim. Tu sem chuva e a tristeza em mim. Peço a Deus, a meu Deus, grande Deus de Abraão, pra arrancar as penas do meu coração, nessa terra seca, em ânsia e aflição. Todo bem é de Deus que vem, quem tem bem, louva a Deus seu bem, quem não tem, pede a Deus que vem. Pela sombra do vale do rio Gavião, os
rebanhos esperam a trovoada chover. Não tem nada não, também no meu coração. Vou ver relâmpago e trovão, minha alma vai florescer. Quando a amada esperada trovoada chegar, diante das quadras as marras vão perder. Sei que ainda vou ver marrão parir sem querer. Amanhã no amanhecer, tartão, mas sei que vou ver. Meu dia ainda vai nascer. E esse tempo da vida tá perto de fim. 7 graus, caroeira, contaram pra mim. Catarina vai botar flor. Amarela de uma vez só, pra ela de uma vez só. Amarela de uma vez só, pra ela de uma vez Tem a Rose aí, né? Massa. Vamos lá, Rose. Peraí. Muito boa música, viu? Você tá com a música? Deixa eu tirar. Pronto, parei. Aí eu vou mandar para vocês. E tem uma outra dele, muito melhor ainda, que é super legal. É cantada por Jurema, Jurema Paz. Não sei se vocês conhecem. Vocês vão gostar bastante. Vá, diga aí. Tá a palavra com vocês, eu estou aqui para escutar. Eu tenho 8 versos de Cordel sobre a Caatinga. Mas se o senhor ouça direitinho, porque às vezes eu preciso mudar, viu? Viu? Aí depois você também me manda para eu dar uma olhada. Pronto, combinado. Então eu disse assim: pessoal, me dê licença, pois agora eu vou falar. Hoje o tema é a Caatinga e sua beleza singular, um bioma de presença que devemos preservar. Mata Branca conhecida, esse é seu significado. Por aqui no semiárido está bem representado. Essa floresta enriquecida, esse reino encantado. Nela temos as cactáceas, tacheiro e mandacaru. Xique-xique e mancambira, há também arara azul, que enfeita nossa fauna juntamente com tatu. Conhecendo suas plantas, cito aqui um buzeiro. Xerófilas que se adaptam, assim como o licorizeiro. Só existe nesse bioma, sazonalmente brasileiro. Mudei. Massa. Muito legal. Sergipe e Alagoas, Pernambuco e Bahia, Paraíba e Ceará, falo com alegria, que também no Piauí, a Caatinga está ali, resistente dia a dia. São os estados do Nordeste que a Caatinga está presente.
Pelo Rio Grande do Norte, esse bioma se estende. Também no norte de Minas, se mostra bem resistente. Chamo para algo sério que requer sua atenção. E nos versos como critério, peço sua compreensão, pois nossa mata nativa está sendo destruída e entrando em extinção. Aqui termino esses versos, mas quero cumprimentar, agradecendo a cada um que parou para me escutar. Nossa caatinga é linda e assim vamos conservar. É isso aí. Muito legal. E você fez um resumo, na realidade, da aula. Eu acho que só faltou aí as raças nativas, mas o mais... Eu vou fazer sobre as raças também. É porque eu fiz esse cordel para uma atividade que a gente teve lá no curso de agroecologia uma vez. E aí, eu nunca mais tinha escrito cordéis, mas estou voltando a escrever. É isso, é uma coisa muito interessante, muito legal. E, assim, a literatura, né, cordel e essa literatura toda do Nordeste ajuda muito a gente a compreender, né? Nossa amiga que está em Brasília aí, por exemplo, quando a gente lê Guimarães Rosa, mesmo estando num ambiente de cerrado, e é um ambiente que eu conheço também por conta da parte de minha mãe, né? Então, para a gente é muito interessante a gente estar nesses locais e ver a literatura, né? Saber do que existe, do que essas pessoas escrevem nos seus locais, tanto que essa literatura já consagrada, né? Como essa coisa, porque um caderninho de campo, cada um de vocês tenha, para quando o pessoal aí soltar uma palavra que vocês nunca escutaram, não viram, né? Anote, porque é registro dessas palavras que muitas delas a gente acaba não mais usando, a gente perdendo, e as novas gerações precisam também escutar isso aí. Então, a gente agradece, gente, de estar com vocês hoje aqui. Eu ainda tenho uma reunião depois aqui, né? E acho que a gente vai ter outros momentos. E vocês vão me dando as coordenadas, saber o que é que eu tenho que melhorar, o que a gente tem que fazer. Hoje eu fui um pouco lento nas coisas, mas eu ainda consegui manejar isso aqui, porque eu não era acostumado a trabalhar com o Meet. E hoje eu já consegui alguns avanços. Então, muito obrigado a todos e todas. Eita! É meu vibrando. Microfonia. Professor, a gente que agradece muito a sua participação, a aula foi maravilhosa. Assim, na nossa lista de presença tem um espacinho lá, pessoal, quem quiser dar seu palpite sobre a aula, depois a gente passa o feedback para você. E a gente vai ter outros encontros também com o professor Aurélio, então a gente já vai se acostumando, porque a gente tem mais 2 encontros com o professor ainda sobre a Caatinga. E então, já vem preparado para o melhor. O professor traga sempre músicas também para no começo das nossas aulas, que para mim é perfeito, já começa no ritmo. Então, muito obrigada, gente. E eu vou passar por mais 2, 3 músicas para vocês, eu vou botar no grupo aí. Tá ótimo. E nas próximas aulas já pode começar com elas. Valeu. Então, muito obrigada, gente. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Beijo no coração. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.